quarta-feira, claro, sempre olhando a capa do Metrópolis.com juntos para saber o que é de destaque aqui no nosso portal. E hoje não podia ser diferente, é Banco Master, porque assim como a gente já vinha falando nos últimos tempos, a qualquer momento aconteceria a quarta fase da Operação Compliance Zero, essa operação principal da Polícia Federal, que investiga Daniel Worcaro e todos os seus esquemas fraudulentos a partir do Banco Master, mas que são esquemas por todo o Brasil, envolvendo aposentadorias em diversos estados e alguns governos estaduais. Na primeira fase da Operação Compliance Zero, surge o BRB como a principal instituição financeira, além do Banco Master, investigada, e hoje tem a prisão do ex-presidente do BRB, o presidente lá da época de quando Daniel Worcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025. Paulo Henrique Costa é preso pela Polícia Federal nessa quinta-feira. Ele foi preso pela polícia em uma nova fase da Operação Compliance Zero. Quem traz os detalhes é o Carlos Stênio Brasilino e a Manuela Alcântara. Vamos descer para ler aqui a foto do Paulo Henrique Costa para você se lembrar dele. Quem é de Brasília pode conhecer um pouco mais. Quem não é, desde novembro de 2025, começou a se informar um pouco mais, a entender melhor quem é essa figura por causa da Operação Compliance Zero e do esquema todo do Banco Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal nessa quinta-feira em nova fase da Operação Compliance Zero. O advogado Daniel Monteiro, o advogado do Paulo Henrique Costa, que teria representado o Master em negociações com o BRB, também foi preso. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, e está sob sigilo. Por isso mesmo, são poucas as informações que a gente tem nesse início de manhã. Informações preliminares obtidas pelo Metrópolis revelam que a prisão tem a ver com a suposta propina paga pelo Master em negociações com o BRB, envolvendo o ex-presidente, e a transação de 6 imóveis no valor de 140 milhões de reais. Esse dinheiro teria sido usado para a compra desses 6 imóveis, 4 em São Paulo e 2 em Brasília. O Paulo Henrique Costa chegou à presidência do BRB em 2019 e conduziu a tentativa de compra do Banco Master, pela instituição, pelo BRB. Foi na gestão do Paulo Henrique Costa que o Banco de Brasília adquiriu ativos podres do Banco Master de Daniel Worcaro. Essa é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos. Aí também algumas fotos dessas várias operações da Polícia Federal, que hoje a gente fala da quarta, com a prisão de mais uma dessas grandes figuras envolvidas no caso todo do Banco Master, que é o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. E o advogado que participou de algumas dessas operações entre BRB e Banco Master. Os policiais federais cumprem 2 mandados de prisão preventiva, Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro, e 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF no Distrito Federal e em São Paulo. Lembrando que tem esses 6 imóveis aí que teriam sido utilizados nessas negociações fraudulentas entre BRB e Banco Master. E esses imóveis, 4 estão em São Paulo e 2 estão em Brasília. Por isso mesmo também que a operação vai às ruas dessas 2 localidades. São investigados os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa, também na esteira aí de todas as outras fases da Operação Compliance Zero. E aí a gente também traz os detalhes sobre a crise que fica instaurada no BRB desde que começa a crise também do Banco Master. O BRB enfrenta uma grave crise após comprar ativos podres do Master. O banco precisa fazer um provisionamento de aproximadamente 8,8 bilhões de reais, de acordo com o atual presidente do BRB, o Nelson Antônio de Souza. Os ativos do Master que foram vendidos ao BRB, considerados saudáveis pelo banco, foram avaliados pela própria instituição em quase 22 bilhões de reais, em 21,9 bilhões de reais para ser bem exata. Em novembro de 2025, o Paulo Henrique Costa foi afastado do cargo pela Justiça e em dezembro, durante o depoimento dele à Polícia Federal, ele negou que os negócios com o Banco Master tinham o objetivo de salvar a instituição
e do Daniel Vorcaro. Então é isso, né? Pra gente lembrar, assim como eu já te lembrei, se você está chegando agora, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal e o advogado Daniel Monteiro, que fazia parte ali de algumas dessas operações que estão sendo investigadas por serem fraudulentas entre BRB e Banco Master, também foi preso. Além disso, tem diversos mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. Volta lá a matéria, produção, para a gente continuar lendo o que a gente tem de destaque. Além, claro, dessa matéria principal, da capa do Metrópolis.com, a gente tem outras informações aí na nossa capa. Tem quem é o ex-presidente, né, do BRB, o Paulo Henrique Costa, que essa é das matérias, a Maria Eduarda Maia, que traz os detalhes, também mais uma imagem do Paulo Henrique Costa, algumas imagens, né, para você se lembrar. Podemos subir, que aí são todas essas informações básicas que a gente já deu agora há pouco. E aí tem um histórico do trabalho do Paulo Henrique Costa à frente do BRB. Tem mais matéria lá no Metrópolis.com, por exemplo, de outras instituições financeiras que estão aí de olho nessas carteiras que ficaram... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas deixa eu chamar já a nossa reportagem ao vivo.